Olá, meus queridos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida de vocês. Estamos mais uma vez para poder trazer aqui uma escola bíblica para você. É importante que você seja nosso aluno, que você esteja aqui conosco todos os domingos, para podermos juntos aprendermos os princípios elementares de Cristo Jesus. Lembrando que nós não estamos na sala de aula. Então, na sala de aula, isso aqui ia ficar muito mais dinâmico, ia ficar muito mais divertido, né? Como nós sempre falamos, né? E precisamos desenvolver isso aí, tá bom? Vamos lá? Mas, por enquanto, a gente vai estudando aqui, que em breve a gente está iniciando a nossa escola bíblica na nossa igreja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos hoje no capítulo 5 da nossa revista hoje, do nosso livro hoje. Tá? Vamos na página, capítulo 5. E esse capítulo 5 nós vamos dividir em duas aulas. Hoje é a aula 6 e vamos depois ir para a aula 7, também junto no mesmo capítulo. Nós falamos primeiramente sobre ações de graça e louvor na semana passada. E hoje vamos falar sobre a segunda fase. São fases, né, são diretrizes que tem que estar dentro da nossa oração. Oração, ela engloba muitas coisas, a qual vem a ação de graça, e hoje também vamos falar sobre o tema, purificando-se diante de Deus, o caminho da santificação. Depois de ter passado um tempo significativo em louvor e ação de graça, você está pronto para entrar num período de confissão e purificação. Então está aqui. Então, Deus hoje está nos levando para um outro ponto, que é o ponto da purificação. É o ponto dos ajustes que está dentro de nós. A confissão é muito importante. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de confessar, então você não vai se santificar, né? Então, durante o tempo da confissão, durante o tempo da confissão e do arrependimento, que Deus corrige e ajusta nossas vidas. Por quê? Porque a confissão em si, ela tem esse poder, você vai jogar para fora. Quando você confessa, você está ciente do que você fez, né? Bom, talvez hoje a pessoa que uma pessoa eu confesso, mas não consigo, mas continue confessando. Porque a não confissão indica que não quer largar, que a pessoa não quer largar do pecado. Acha tudo legal, tá perfeito, tá bonitinho, vamos continuar assim. Né? A confissão, ela nos leva à purificação, nos leva à santificação. Mas que hoje, né, você confessa, vamos dizer, se confessa hoje, amanhã pratica novamente, não tem problema. Continue confessando. Né? Se eu pequei de novo. Eu pequei de novo, fiz de novo, faz de novo, e assim vai. Você não se preocupa com isso. Se preocupa em você confessar. E que haja também dentro do seu coração, né, isso é muito importante, o arrependimento. Né? Não tem arrependimento, a confissão seja apenas uma palavra que você falou. Né? Nós temos aqui algumas coisas interessantes, que é através da confissão que crescemos e que Deus permite que nos conformemos à imagem de Cristo. Deus quer que você coloque ser a imagem de Cristo. Tem uma teologia é uma doutrina chamada Cristologia. Eu fico vendo aí, gente, por não entender o que é a Cristologia, entender a Cristologia, aí entra essa coisa de menino Jesus, nasceu Jesus. Não. Quem entende Cristologia, quem estuda Cristologia, ele vai desfazer disso. Ele não vai mais ficar aí pensando em menino Jesus. Ele vai pensar em Jesus. Então, começar a sair fora desse negócio. Isso não nos pertence mais. Não pertence mais. Né? Então, é suma importância. Né? Aqui fala, é muito importante que você esteja bem com Deus antes de começar suas orações de petição e intercessão. Antes de nós irmos lá, sabe? Daqui a pouco a gente vai entrar na petição e intercessão, mas antes disso eu preciso entender o que está dentro de mim, primeiramente. O salmista diz: o Senhor, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me
e conhece as minhas inquietações. O salmista está dizendo assim, o Senhor tu conhece, né? E ele fala, vê se há alguma conduta, algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Peça a ele para dirigir você. Gente, sem Deus não vamos a lugar nenhum. Agora escuta isso aqui. Deus nos chama para um processo e não para uma breve ou casual formalidade. É muito perigoso quando os crentes assumem que estão no campo de batalha, de oração. Muitas vezes o pecado entrou e bloqueou o nosso poder e nós nem nos apercebemos disso. De acordo com Jeremias 17:9, é muito fácil ignorar ou minimizar os nossos pecados. O pecado é mais enganoso do que qualquer outra coisa ou doença incurável. Quem é capaz de compreender? Gente, vamos tomar cuidado com esse negócio de coração. Eu tô sentindo no coração. Esse sentimento que você está sentindo, ele está dentro do que a Bíblia orienta, do que a Bíblia ensina. É, tem coisa aí que a gente não entende. Deus mandou fazer isso. Pô, o que Deus mandou? Onde ele está escrito que Deus mandou fazer essas coisas? Gente, tem coerência bíblica? Tem consonância com a Bíblia? Não tem. Sai fora. Cai fora disso aí, meu amado. Sai fora. Isso não te pertence. Não te pertence. Tá bom? O coração, ele é enganoso. Cuidado. Ele está te enganando. O coração está te enganando. Sai fora. Tem que estar dentro da vontade de Deus. Diz que ele é a sede do pensamento, da emoção e da vontade. E ele que vai decidir se a sua emoção está com Deus, se o pensamento está em Deus, se sua vontade está em Deus. Bom, aí está tranquilo, mas tem que estar aqui dentro da Escritura. Então é isso aí. Então, eu vou pular aqui agora, amados. Deixa eu ler isso aqui que isso é interessante. Muitas pessoas têm pouco poder na oração porque falham em praticar a confissão diariamente. Tem que haver confissão diariamente. Mas eu peco todo dia. Peca, meu amado. Nós pecamos todos os dias. De alguma forma pecamos. Ou consciente ou inconsciente. Por isso que nós pedimos o Espírito Santo para sondar nosso coração, como o salmista falou aqui. Sonda, meu Deus. Conhece meu coração e prova-me. Mostra para mim. Me guia pelo caminho certo. Então tá aí. Vamos lá? Agora deixa eu ler essa história aqui que é interessante. A confissão grande, perdão, confissão e grande avivamento em Shantung. Deve ser isso o nome, né? A cidadinha lá da China lá, esses nomes tão engraçados. Um dos melhores exemplos de confissão miraculosa é o que aconteceu no grande avivamento ocorrido na província de Shantung, na China. Na China. Na década de 90, deixa eu voltar aqui para poder eu ler aqui e bem lá. Na década de 90, um grupo de dedicados missionários americanos foi para uma difícil região da China. O ministério era pesado. Os missionários se sacrificaram grandemente indo para lá. Eles ensinavam e pregavam a palavra de Deus, mas os chineses mostravam quase nenhum interesse. Eles redobravam os seus esforços, oraram, testemunharam e pregaram da melhor forma que podiam. Eles se esforçaram, mas amaram e ministraram ao povo chinês. Mas assim mesmo, ainda assim, não conseguiram muitas respostas. Parecia que o coração daquele povo era feito de pedra. Aí tem parece que dizendo, soa familiar. E aí? Isso soa familiar para você? Não escute. Escute aqui. Depois de muitos meses, os missionários se desanimaram e começaram a perguntar a Deus o que estava errado. Apesar de todo o trabalho, do seu trabalho duro e muitas atividades, e que havia tão pouco poder espiritual. A resposta de Deus os surpreendeu.
Ainda bem que eles buscaram a Deus. Se você busca a Deus, como acontece isso? Se não busca, então já comer, já tá tarde demais já. Hein? Na essência, ele disse, Deus disse, há pecados inconfessos em suas vidas e vocês não estão realmente cheios do Espírito Santo. Francamente, parece incrível para nós que as pessoas tão dedicadas, missionários, trabalhadores, não estivessem cheios do Espírito Santo. Porém, foi exatamente o que Deus lhes disse. Gente, fica essa situação aí, sabe? Pessoas querendo se julgar, o alto pregador, o alto orador, o consagrador, o grande ícone da mensagem de milagres, de poder. Misericórdia. Os missionários concordaram em ir separadamente para lugares onde pudesse estar em oração e pedirem que Deus lhes mostrasse qualquer coisa que estivesse apagando seu espírito. Cada um deles levou sua Bíblia, um bloco e uma caneta para anotar seus pecados. Eles deveriam confessá-los completamente e abandoná-los. Beta Smith era um desses missionários. Ela, sinceramente, pensava que estava perto de Deus e achava que não teria muita coisa para confessar. Mais tarde, ela afirmou que ao permitir que Deus a sondasse, olha só, que a sondasse, ela viu muitas coisas que previamente considerava pequenas e sem importância. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa importante para você. Cuidado com aquilo que você acha que está tudo bem. Nós temos um livro, uma escola bíblica, está aqui, tá aí na playlist. Liberando o fluir do avivamento. São 24, né? 24, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? 20, são 24 padrão, né? 24 padrão para poder a gente entender aonde estamos errados, né? Tá aqui. É só você, se você quiser o livro, eu tenho uma fonte aqui na igreja, uma igreja aqui em Itaguaí, e ela nos fornece esses livros no seu preço. Se você quiser, pastor, eu quero o preço, me informe aí no comentário, ou me pede meu Instagram, que eu vou enviar para você o Instagram, como eu sempre faço com os irmãos, para a gente poder conversar sobre isso, ok? Por causa dessas pequenas atitudes, ela começou a compreender que havia perdido plenitude do espírito. As coisas pequenas para ela eram enormes aos olhos de Deus. Você fica pensando em aquilo, será que não tem nada a ver? É aí que está o problema. Cuidado. Cada missionário teve a mesma experiência. Depois de ter um tempo significativo em sondagem espiritual, os missionários se reuniram e confessaram muitas coisas uns aos outros. Eles oraram e pediram que Deus os enchesse com o seu Espírito Santo. Então algo incrível começou a acontecer. Primeiramente, Deus derramou seu Espírito sobre os missionários. Eles imediatamente sentiram alegria e o poder que nunca haviam experimentado. A realidade da manifestação da presença de Deus foi tremenda. Não havia dúvida de que Deus lhes havia concedido seu Espírito e poder de um modo totalmente novo. Depois, sua oração e pregação tiveram um poder grandioso. E, finalmente, Deus mandou seu Espírito que seu Espírito se derramasse por toda a região. De repente, os chineses, que não respondiam a nada, passaram a fazer parte do reino de Deus. Seus corações frios se aqueceram diante da convicção poderosa do Espírito Santo. Muitas vezes, os missionários eram acordados no meio da noite por pessoas que, sob uma convicção tão intensa do Espírito, não podiam esperar até o amanhecer para serem salvos. Aleluia! Muitos desses missionários foram usados para espalhar o avivamento a milhares de pessoas ao redor do mundo. Gente, o que lhe falta? Olha para dentro de nós.
E faço essa minha pergunta para mim constantemente. Estamos trabalhando em cima disso. Estamos pregando na igreja sobre isso. Estamos alertando a igreja sobre tudo isso. Precisamos acordar, amados, enquanto ainda é tempo. Ah, porque não acontece isso na igreja? Por que não acontece aquilo na igreja? O que está havendo? O que houve? Ah, Jesus! Ah, papapá! Não! Olha para dentro de nós. Era dentro de você. Analise se o problema não está em coisas que nós não confessamos diariamente. Não falando, então, falando sobre confissão. Vamos falar aqui, já vamos falar sobre algumas coisas interessantes aqui já. Mas, primeiramente, vamos nós entrar nesse sistema. O problema talvez seja conosco. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Você já perguntou isso já, Marcos? Você já se perguntou isso? Gente, Deus às vezes Deus coloca às vezes governo. A gente fica falando mal de governo aí, falando mal do nosso governo hoje, né? Nossa presidência. Eu sou contra isso, literalmente sou contra isso, completamente. O problema não está do que está na frente da presidência da República, que está na prefeitura da nossa cidade, no estado do Rio, o governador do nosso estado. Não tá, o problema não está ali. Gente, vamos parar com esse pensamento, dizer que o problema está. Ah, porque colocaram falando, não, ele está ali porque Deus colocou ele ali para poder nos penalizar. Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Para ensinar o povo de Deus para ensinar para Israel quem é Deus verdadeiro. São 10 pragas. E as 10 pragas não ensinaram aos egípcios. Acorda! Eles não ensinaram as pragas. Não foi um princípio ensinado inteiramente para os egípcios. Foi para poder ensinar a Israel. Ensinar ao seu povo quem é Deus. Ensinar ao seu povo a onipotência de Deus. Ele permite e depois tira quando ele quer. E quando quer. Então, em vez de aprendermos com atitude, mas por que o Brasil está assim, porque o mundo está assim? Culpados somos nós. Você ora. Não, aí você, pastor, estou orando pelo país, mas aí entrou fulano. Não, ele entrou fulano porque a sua oração, porque você não orou com amor. Seu coração está com problemas, está com ódio. Gente, de alguma forma ele tem razão. O amor e o ódio. De alguma forma, eles têm razão. O diabo está jogando na cara dos cristãos hoje que o povo de Deus está com ódio. Puxa, não acorda, irmãos. Deus colocou. E lembra de uma coisa: quem coloca alguém numa cadeira de liderança, de autoridade, é Deus. Ninguém está ali sem que Deus não permita, ou Deus permita. Está ali porque Deus permitiu. Então, Deus está querendo dizer alguma coisa. Sabia que Deus me falou sobre isso? Não vou aqui comentar sobre isso, não. Tá bom? Porque Deus fez tudo isso. Bom, aqui, exame diário em sua vida. Vamos fazer aqueles exames diários. Vamos fazer os exames diários. Será que nós estamos confessando pecado, né? Como é que tá esses pecados aí? São 7 categorias básicas para nós fazermos o nosso exame. Agora chegou na hora do exame. Vamos fazer exame agora? Vamos? Senta aí. Vamos sentar agora e fazer exames. Exame. Primeira categoria. Pecados de pensamentos. Precisamos começar nossa jornada na purificação da mente e do coração. De acordo com as Escrituras, o pecado começa no coração e na mente. Jesus disse isso, né? Vamos aqui. Mateus capítulo 15, no verso 19. Porque o coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Bom? De alguma forma está
tem algumas coisinhas aí desse aí dentro do nosso coração. E homicídio, irmãos, não é somente matar alguém fisicamente, não. Homicídio, o pior deles é matar alguém emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Até os seus pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus. Você não experimentará a vida abundante de Cristo. Até que eles estejam dentro dos pensamentos do Senhor. No controle do pensamento do Senhor, né? No controle do Senhor. Tem que colocar nossas mentes e atitudes no controle dele. O diabo sabe. Não é à toa que o diabo ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados e pecaminosos. O diabo sabe que se ele puder desenvolver fortalezas em nossos pensamentos, ele facilmente nos levará a pecar e nos separar do poder de Deus. O diabo é o ser mais inteligente do que nós imaginamos. Ele não vai aqui levar você a sopetão a cometer homicídio, a cometer adultério, imoralidade sexual, furto, mau testemunhos e blasfêmia. Não vai ser assim, de sopetão. É um processo. E ele é paciente. Né? Alguém só vai adulterar, ou só vai matar, só vai cometer imoralidade sexual, só vai roubar, só vai furtar, só vai falar mal dos outros, vai focar, né? Só vai blasfemar depois de um processo que já está dentro dele, que o diabo já está trabalhando, que ele permitiu. Vem da onde? Pensamento. Pensamento. Escute aqui as passagens bíblicas. Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Você é crente? Escute isso aqui. Porque me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha o crente aqui. Aí eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Fala com o crente. Pentecostal ainda por cima. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isto é, prender-se ao Senhor, prender-se seus pensamentos ao Senhor, se focar no Senhor. Mateus 25, 28, olha aqui. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não precisa coisar, não. É só olhar, já imaginando. Já definiu tudo já. Colossenses, capítulo 1, verso 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento das coisas do alto, né, e não nas coisas da terrena, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Você já morreu? Já morreu? Se não morreu, tem que morrer. Porque já viu um morto reclamar? Viu? Já viu um morto reclamar? O morto reclama? Não, meu irmão. Ela falou que não. Minha esposa pastor falou que não reclama. Mas se reclamar também vai dar ruim, né? Imagina lá o morto. Não gostei dessa flor, não, hein? Essa vela tem que pagar. Não gosto de vela acesa perto de mim, não. Bom, deixa eu ver pra lá. Vamos falar sério aqui. Então, tá dizendo, se você já. Paulo está dizendo, se você já ressuscitaram com Cristo, agora tem que pensar nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Ele fala, porque vocês já morreram. E vocês estão escondidos em Cristo, com Cristo em Deus. Entenderam? Então tá bom. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Olá, glória a Deus, aleluia. Estão adorando em vão. Por quê? Porque estão deixando o mundo entrar dentro da igreja. Transformar a nossa mente
Paulo diz aqui em Romanos 12, versículo 2, não, primeiramente, não se conforma com o mundo, mas deixa que Deus transforme o seu entendimento para que venham saber qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O motivo, que fala, o motivo inadequado é um pecado pelo qual frequentemente se faz vista grossa. Por isso, é a causa causa não reconhecida de muitas orações não atendidas. Vamos para a reflexão agora? Vamos para a reflexão? Cuidadosa e honestamente, reflita nesses tipos de pensamentos que ocupam a sua mente. A mente, a sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou está acostumada com as questões terrenas? E aí, outra. Pensamentos libidinosos, impuros, frequentemente ocupam a sua mente? Jesus está no centro das suas prioridades? Ou ele ocupa apenas um pequeno cantinho dos seus pensamentos e planos? Você sente que seus pensamentos estão misturados com os desejos egoístas em vez de buscar a glória de Deus? Você está ciente do seu desejo de ser notado, elogiado pelas pessoas, em vez de estar simplesmente buscando agradar a Deus? Outra, o seu amor e adoração diminui quando as coisas não saem do seu jeito? Quando você se decepciona, você esfria com Deus e com a igreja? Então, aí, tá? Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado. Segundo, isso aqui é bom, hein? Segunda categoria. Vamos falar sobre 3, né? E a quarta, a gente vai falar semana que vem. Quando Deus examina, vamos falar, a segunda categoria é pecados de atitude. Quando você examina suas vidas, ele não somente vê as ações exteriores, ele vê especialmente a atitude por detrás dela. Gente, até um copo d'água que você vai dar a alguém, Deus examina. Você sabia disso, não? Você tá perdendo tempo, hein? Examina. Até uma água que você dá para alguém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto a vomitá-lo da minha boca. Deus tem náusea, tem nojo, como diz logo popular, dessas pessoas que ficam em cima de muro. Estão na igreja, estão no mundo. Na igreja cantam, no mundo também cantam. Não, não é música, não. Não é músicas que adoram a Deus, não, que adoram o mundo, que adora a carne, que estimula os desejos carnais, faz com que as pessoas, né, estimulando as pessoas a pecarem, né, músicas sertanejas, sofrência, né, e outras mais coisas aí. Cuidado. Deus está fazendo isso. 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Salmo 51, versículo 17. O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. É isso aí. Tiago capítulo 1, verso 1 e 4. Não é 1 a 4, não. Versículo 1 e o 4 só, os dois. Os meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não estarão fazendo discriminação, fazendo juízo com critérios errados? Então, não discrimine ninguém. Eu sou contra.
né, copiosamente, contra a discriminação ao homossexualismo, ao lesbianismo, né? Eles cometem um erro, cometem um pecado, cometem, mas não vão discriminá-los, deixá-los de lado. Ao contrário, as pessoas que mais precisam da nossa aproximação, pessoas que precisam de perdão, precisam de libertação, e nós somos o veículo disso. Ah, não acontece, porque você não está orando. Olhe somente, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Mas não julgue essas pessoas. E também detalhe, dentro da igreja também, né, discriminar as pessoas que né, cantam menos, ou não têm voz, ou pregam menos, não pregam mais. Eu tô fora. Tem pessoas que me discriminam pelo jeito que é. Eu sou meio embaraçado para falar mesmo. Eu sou assim, eu não tenho como mudar isso mais, né? Era pior, era pior. Eu nem falava direito, agora estou ainda expressando algumas coisas melhorzinhas, gaguejava que misericórdia. Mas Deus me durou, né? Me durou bastante. Eu estou hoje muito bem. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele, quem pois dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá. O orgulho é um pecado tão refinado, muitas vezes passa desapercebido. Você sabia disso? Tem pessoas orgulhosas e acham que não são orgulhosas? Você se acha que já chegou ao ponto ou que precisa de pouca purificação? Você é culpado da pior forma de orgulho espiritual. Ah, eu já estou no nível. Não preciso mais me purificar, mas eu já cheguei ao nível de purificação. E está repreendido em nome de Jesus. Deus odeia a justiça própria e complacência, marasmo espiritual. Creia que Cristo pode lhe dar um coração com espírito de humildade e contrição verdadeiras. Deus detesta todas as formas de arrogância e autopromoção. Tem uma turma de gente aí se autoconsagrando a pastor, a bispo, a apóstolo, tem uma cambada de coisa aí que eu quero entender. Até hoje eu não consigo entender isso. Mas se eu ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, eu quero saber onde eles encontram tantas promoções assim. Tantas coisas, tantos cargos na eclésia. Tanto cargo estão arrumando aí, Jesus amado. Precisamos nós variarmos isso aí, amado. Né? Você disse que está com Deus, mas será que Deus está com você? Esse é outro problema, né? Deus está comigo, pastor. Aí já começou o problema, já começou o orgulho. Uhum. É brincadeira, gente. É brincadeira isso. Se você sente que Deus está lhe mostrando esse pecado, eventualmente confesse e abandone. Então vamos lá. Vamos para a reflexão agora? Pergunta e reflexão desse. Olha só. Em cima dessa escala de 1 a 10, você estaria no zelo por Cristo? Qual é a escala do seu zelo por Cristo? De 1 a 10. Seja honesto, hein? Houve um tempo que você amou e serviu a Deus de modo mais ardente do que agora? Houve esse tempo? Então lembre-se dele. É assim que Deus falou lá para a igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Lembra de onde vocês vieram. De que vocês eram. Vamos lá. Você procura razões para ficar pegando no pé dos outros? Você se zanga com facilidade no que diz e diz o que lhe dá na cabeça? Gente, estamos cuidado com isso. Ah, pastor, falei mesmo. Falei mesmo. Ainda fala mesmo ainda. Então, se você falou mesmo, deixa eu te falar. Está na hora de você mudar essa atitude. Retira o mesmo, fala mesmo. Outros acham que você tem um espírito manso e quieto. O que as pessoas falam? Você já
Não, aquela pessoa, ele é manso, ele é quieto, pessoa tranquila. É assim que dizem? Você não é? Eu vou mudar. Eu, quiser me falar que eu sou um assim, eu sou assado, estou procurando mudar. Eu estou honesto, eu sou honesto. Eu sei que eu sou um pouco meio impetuoso. Você se desculpa dizendo eu não, eu não posso fazer nada, eu sou assim, é a minha personalidade. Cuidado, eu te repreendo em nome de Jesus. Você tem tendência de se preocupar e se corroer em vez de confiar em Deus? Você tem deixado as decepções, que as decepções enfraqueçam a sua vida de oração? Então vamos mudar isso aí, tá bom? Vamos para a terceira categoria. Olha só, pecado de palavra. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Tem orações aí que não são respondidas por falarem demais. Tem famílias que não que querem distância da igreja porque o irmão, a irmã, tem uma língua que misericórdia. Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. Em Mateus 12, 36, Jesus faz uma incrível afirmação. Mas eu lhe digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso dá arrepio, me arrepiou agora. Cuidado, que você fala. Deus está anotando tudo direitinho, tudo anotando. E vai dar conta. É. Aí em Apocalipse fala que tem livros que vão ser abertos. O livro da língua. Não sei se existe livro, mas eu estou aqui já colocando o livro da língua. Ó, peraí! Agora chegou o livro da língua. Vamos aqui. Ih, rapaz, você falou demais, hein, meu? Falou tanta besteira que. Então tá aqui, ó. É. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A palavra torpe aqui, ela tem vários adjetivos. Palavrões, palavras inadequadas, até repetir. Irmãs, tem pessoas que repete palavrão. O irmão falou assim, ainda repete palavrão. Eu não consigo, irmão. Não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Palavras mal colocadas, palavras críticas que não deveriam falar no momento. Depois a gente fala fala precipitadamente. Não saia nada disso de você, irmão. Estará pecando. Cuidado no que você fala. Cuidado no que você diz. Cabeça quente, melhor ficar quieto. Vai falar besteira, coisas que vão se arrepender. Se for falar para a mulher ainda, a mulher guarda tudo, irmão. Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então vamos desfazer disso também. Não vamos mentar. Não minta. 1 Coríntios 10:10. Não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu falei aqui, numa dessas mensagens que eu prego aí em 2 canais, que Israel é o espelho para a gente. Deve ser o espelho para você, como é para mim. Lá, se você for estudar a história de Israel, eu aconselho você a estudar a história de Israel. Se você quiser estudar a história de Israel, pastor, como? Eu posso te ajudar. É só a gente conversar lá no nosso Instagram. Se você quiser o Instagram, passa para você aqui o Instagram no comentário. Para você, a gente vai cuidar. Do início também, veio no início. Aí você vai lá, estudar a história de Israel. De alguma forma, vamos nos identificar em alguma coisa ali. Pode ter certeza absoluta nisso. Ele é o espelho. A história dele é o espelho para a gente. 1 Coríntios 5:18. Ou melhor, 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Efésios 4:31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Vamos nos livrar disso. Uma trágica tendência moderna é crescimento de número de brigas e divisões na igreja. Qual é a razão desse flagelo espiritual? Escute aqui.
A causa mais óbvia, deve ser isso mesmo, né? Às vezes não sabe. A causa mais óbvia é a infiltração dos padrões mudanos na igreja. Gente, vamos parar com isso, gente. Com padrões mudanos dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala, mas por que a igreja é assim? Porque a igreja é assim? Porque está deixando o mundo entrar. Não prega a realidade. Aqui, ó. Aqui eu falo, aqui fala sobre isso. E lá na playlist eu sou bem claro quando a gente fala nos padrões aqui, para poder nós nos livrarmos, ou melhor, para a gente buscarmos o fluir do avivamento. Né? Eu falo lá sobre isso. Se quiser o livro, quiser ler, não quer confiar em mim, compra o livro, então lê. Simplesmente isso. E pessoas brigando por causa. Ai, menino Jesus, vamos orar, vamos aqui esse ano, vamos aprender com o menino Jesus. Aonde você lê sobre o menino Jesus? Jesus não, nunca, ninguém falou sobre isso. Em trazer essas ideias, ideologias mudando para dentro da igreja, é arraial gospel, é festa junina, é festa gospel, é arraial. Gente, vamos encarar com isso. Isso é coisas mundanas que estão trazendo para dentro da igreja. Pelo amor de Deus, é hora de a gente acordarmos. E depois que a igreja é cheia do Espírito, né? Cheia do Espírito. Não, cheia do Espírito é viver o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Não vai nessa, não. Estão enganando você. Estão pregando mensagens erradas. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos parar com essas ideias. Eu estou meio bravo hoje, né? Você reparou. Quando fala nisso, eu fico meio bravo. Entendeu agora? Vamos parar com essas ideias, Marcos. Natal é o dia. Fica o ano todinho desprezando todo mundo da igreja. Chega o Natal, vai começar lá. Eu estou aqui para orar, Senhor, como o Senhor nasceu. Nasceu, Jesus nasce. Deus não nasce, Deus é criado. Como que vai falar que Deus nasceu? Mas ali foi a forma de Deus vir ao mundo. Ele mostrou a mesma forma dele vir ao mundo. Ele não veio, ali não está ensinando para a gente ficar menino Jesus, não. E nem Natal, Natal não existe. Que isso, pastor? É verdade. Não sabia disso, não? Mostra na a Bíblia não fala sobre isso. Eu revirei tudo já. Na sociedade de hoje, as pessoas estão prontas a brigar, quebrar votos e mover uma ação por motivos banais. Tem um irmão aí que queria processar minha esposa. Né? Eu falei, processo, meu irmão, processo. Né? Processo. Deixa ele processar. Irmãos, falei para minha esposa, se ele simplesmente ia a caminho por um advogado ou por um fórum, Deus vai derrubar ele no meio do caminho, vai brincar com Deus. E detalhe, ela está aqui pertinho de mim, aqui, eu quero falar baixinho. Né? Não brinca com a minha esposa, não, a mulher de Deus, irmãos. Eu sei o que é isso. Não é nada que desonre mais a Cristo e que alegue mais Satanás do que disputas entre o povo de Deus. O que é que o diabo bate palma? O diabo está batendo palma dentro das igrejas hoje. Estou me cultuando. Tragicamente, em brigas na igreja, em brigas de igreja, há certos indivíduos que parecem ser a raiz do problema. Queridos irmãos, não tem, dentro da igreja sempre tem. E olha, embora eles sejam minoria, eles frequentemente apagam o espírito em toda a igreja. É impossível ser cheio do espírito e ainda ter um espírito contencioso e argumentativo. O espírito de vida, de contínuo louvor, é essencial para agradar a Deus. Os pecados sutis e de palavras, e de atitude de palavras, são frequentemente mais danosos a uma igreja do que aqueles ditos óbvios palavrões. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Antes disso, deixa eu falar sobre esses indivíduos que as pessoas dão muita importância a eles.
Se todos nós, são pequenas mesmo, são 3 ou 4, no máximo 5 pessoas, dependendo do número da igreja. Se for de 1.000 membros, 5 pessoas, 6 ou 7, não passa disso. São os problemáticos da igreja. Como é que vai lidar com isso, pastor? Simples. Não dão ouvido. Você vê, se você sabe que a pessoa é contenciosa, sabe que a pessoa é argumentativa, sabe que a pessoa ela questiona tudo, eu aconselho você, membro desta igreja, não dê ouvido a essas pessoas. Ignoram elas. Faça o que elas são invisíveis dentro da igreja. Nem fale muito com elas. Nem dê bom dia. Nem a paz do Senhor, se for possível. E se der, vire as costas. Ah, mas dá licença aqui que eu tenho que ir ali. Não dê ouvidos. Elas são usadas pelos demônios. Para poder querer acabar com a igreja. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, não, mas ela é assim. Opa, pode vir meu negócio. Mas ela é assim, mas ela é assado. Ah, ela faz isso. Opa! Isso não quer dizer nada. Vou repetir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa a qual vive e vive o fruto do Espírito. Tá lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Lê ele. E também tem aqueles que a qual dão mais, como fala, dizer aqui, dão mais importâncias aos palavrões do que os pecados pequenos. Não falei? Não estou aqui fazendo apologia e nem falando aqui sobre esses pecadores, não. Adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, tudo são pecados, são os pecadores. Mas é mais fácil essas pessoas largarem o pecado e irem para o céu do que simplesmente essas pessoas que julgam essas pessoas irem para o céu, porque já começa o pecado por aí, julgar elas. Já começa por aí, né? Então, amados, estão aí dizendo que são santos, porque nunca adulteraram, porque nunca fornicaram, porque nunca se prostituíram, nunca foram homossexuais, não são isso, não são aquilo, mas são pessoas piores do que eles. Porque o pecado não está no nome, está dentro daquilo que eles acham que não é pecado. Aqui. Está tudo aqui dentro, aqui, ó. Na verdade, um membro da igreja, de uma igreja negativo pode fazer mal à comunidade que uma uma pessoa negativa da igreja ele faz muito mais mal do que um alcoólatra quando entra na igreja. Eu lá na igreja, que vai na igreja, e temos que orar até por ele. Hoje eu vou dar uma visitinha na casa dele hoje, mas tá lá. Ele é uma pessoa que não dá trabalho. Vamos lá. Vamos terminar agora essa primeira fase de hoje. O tempo hoje faz tempo, né? Perguntas e reflexões para reflexão. A imundícia na sociedade tem infiltrado em seu modo de falar? Cuidado, porque você copia as falas do mundo. Você tem costume de mentir? Você está exagerando quando conta alguma coisa só para aparecer? Cuidado. Você tem cuidado de cumprir suas promessas, votos, compromissos feitos a Deus e aos outros? Você está cheio de atitude de gratidão e louvor ou de queixas ou reclamações? Você sempre olha o lado ruim das coisas? Você discute e briga com os outros? Você fala mal dos outros por detrás deles? Olha, cuidado. Você é conhecido como pacificador ou como alguém que fortalece a unidade da igreja? Ou é um frequentador? Ou é frequentemente parte daquela disputa contenciosa? Você critica aqueles que têm um gosto musical, o estilo de culto diferente do seu? Cuidado, aqui fala sobre isso. Ele dá uma ênfase muito grande sobre esse problema aqui. Vai lá, não vou aqui falar não. Só entra na playlist lá ou compra o livro. Você tem costume de debochar ou defamar outros grupos denominacionais, ministros, líderes, quando não concorda tudo com eles? Gente, não concordar com o líder é uma coisa. Agora, difamá-los,
defamá-los, ou debochar deles, ou criticá-los, é outra coisa. Eu tenho líderes que não concordo com pregações que eles fazem. Tem pastores que eu não concordo com eles. Mas nem por isso eu vou defamá-los e vou ficar aqui, né, debochando deles. Cuidado com essas brincadeirinhas de deboche aí. Né? Isso vai me causar um prejuízo muito grande espiritualmente falando. Aqui também, de alguma forma, se fala sobre isso. Nesse livro. Bom, queridos, terminamos mais uma escola bíblica, né? Terminamos não, né? Terminamos a parte A, né? A primeira parte, falando sobre o caminho da santificação, né? Semana que vem tem mais coisa ainda, né? Tem mais 4, né, categorias para falar aqui e vai pegar fogo, hein? Deus te abençoe. Até domingo que vem.